Muito boa noite a todos os amigos e as amigas que estavam aguardando esse momento especial do nosso bate-papo, da nossa entrevista ao vivo, aqui através do Facebook e das redes sociais. Eu quero desde já agradecer o carinho, a receptividade, a você que compartilha também na sua página, aos amigos do Cabo, de toda a região que compartilham também e participam interagindo com a gente através desse ao vivo, que é uma vez por semana, toda quinta-feira. E hoje a gente vai conversar aqui com Elias Gomes, vice-presidente do PSDB no estado de Pernambuco. Todos conhecem o Elias, a sua história, e a gente vai saber um pouco da opinião de Elias, do que está acontecendo na política nacional. Elias vai falar também do seu futuro político. Aguarde aqui, porque hoje no programa você vai saber se Elias é candidato na eleição do ano que vem, se ele concorre a prefeito do Cabo ou de Jaboatão. Há muitas especulações. No Cabo que se fala que Elias está voltando, em Jaboatão também a expectativa é grande. Elias vai falar tudo isso daqui a pouquinho com a gente. Também vai falar da questão do PSDB nacional, da posição dessa mudança, do último programa do partido que revolucionou, criou uma grande polêmica dentro do PSDB, a posição de Elias com relação ao governo de Michel Temer. Elias também vai comentar do governo do estado, vai falar da prefeitura de Jaboatão, da atual administração, lá do Cabo de Santo Agostinho, onde é a sua origem. Tudo isso dentro do nosso programa, que tem o apoio cultural do Plano SAFPE. Plano SAFPE é o plano da família pernambucana. Quero lembrar que você, que é cliente do Liberty, agora você pode migrar para o SAFPE, que agora está também com esses planos e outros também em todo o estado de Pernambuco. A maior assistência é através do Plano SAFPE. Ótica Look, com grandes promoções agora no mês de setembro, mês da independência. Aproveite as grandes ofertas da Ótica Look, que está em Sirinhaém, no Shopping Sirinhaém, está no Cabo de Santo Agostinho, no Shopping Costa Dourada, e no centro do Cabo, ao lado do supermercado Todo Dia. Ótica Look também com a gente. Aqui em Jaboatão você tem o Espaço Mulher, dedicado às mulheres de Jaboatão, em Dom Helder. Lá você encontra um atendimento super especial no Espaço Mulher, em Jaboatão dos Guararapes. Boa noite, Elias, bem-vindo ao nosso ao vivo, e hoje vamos falar bastante. Durante esses 30 minutos você vai expressar toda a sua opinião com esse tema muito interessante, que é a política, a credibilidade da política no Brasil. Estão colocando todos os políticos num balde, ou vamos dizer assim, no mesmo caldeirão, no mesmo saco. Estão querendo colocar fogo na política. Boa noite, Elias, bem-vindo ao nosso programa. Boa noite, Dudu. Boa noite a todos que nos acompanham através da rede social, especialmente do Facebook, do Lima. É um prazer grande estar aqui conversando com você e com milhares de pessoas neste momento ao vivo, para tratar de uma questão tão delicada, tão sensível ao povo brasileiro, que é hoje muito questionada, que é a atividade pública. Mas evidentemente que todos, no fundo, defendem a democracia, defendem os direitos cidadãos. E dentre os direitos dos cidadãos está o direito de opinar politicamente, de votar, de escolher os seus governantes, os seus legisladores. Portanto, a política é, gostemos ou não, inerente à vida do cidadão e inerente à democracia. O problema, eu quero começar dizendo, não é da política, o problema são dos políticos, da prática política brasileira, que descambou para um verdadeiro balcão de negócios e desqualificou a qualidade da política, mas não a política em si, que deve ser condenada. Daí, portanto, a gente vai poder discutir esse tema, desmistificar algumas questões e chamar o cidadão a refletir conosco. Eu não tenho aqui, nem sou dono da verdade, jamais teria essa pretensão, mas acho que é necessário que aqueles que pensem diferente dos políticos manifestem as suas posições, não deixando a política passar ao largo, mas dela participando. Já disse Einstein que o mal do mundo, da humanidade, não são os maus, os ruins, mas é a omissão dos bons. Então a gente está vendo na política isso, a omissão dos bons e uma parte dos maus, que é a minoria da sociedade brasileira, está ocupando esse espaço neste vazio que a cidadania tem deixado, a esse espaço de decisão na vida de todos nós, que é a política. E eu quero dizer que, muito importante, Elias,
e que tudo que Elias fala aqui é da opinião dele, a gente vai acompanhar. Eu quero também que você possa manifestar sua opinião, até porque, Elias, hoje temos as redes sociais e que eu acho que está dando voz às pessoas simples, pessoas que antigamente, para poder ser ouvida, teria que ligar para uma emissora de rádio, escrever para um jornal de grande circulação, e para se expressar era muito difícil. E hoje, nas redes sociais, muitos aqui vão se expressar, né? Vão dizer sua opinião, o que acham, e até tem coisas polêmicas como racismo, preconceito, a disseminação dessa luta aí com relação a negros, a mulheres, a classe política. E hoje todos têm voz, através das redes sociais, através do Facebook, do WhatsApp. Isso tudo é muito interessante, Elias. E eu queria que você colocasse aí a sua observação dos meios de comunicação, porque eu creio que quando você começou a militar, a entrar na política, o jovem que veio lá de Buranhê, no Cabo de Santo Agostinho, as coisas mudaram, né, Elias? Para você ser ouvido naquela época, você procurou o quê? Eu lembro que você tinha um programa na divulgadora, lá em Ponto dos Carvalhos, falava, se comunicava. E hoje, Elias? Hoje está mais fácil, mas parece que as pessoas estão mais afastadas. Em vez de se empoderar desses meios de comunicação, eles usam só para criticar, não para entrar na política. Então fala um pouco, Elias, da sua visão do meio de comunicação, da sua entrada na política para as coisas de hoje. Olha, o mundo mudou. O que ocorre é que muita gente não percebeu que o mundo é diferente do mundo do século passado. Está acontecendo uma revolução silenciosa, maior do que a revolução industrial, maior do que qualquer outra coisa, com o advento da tecnologia, especialmente a tecnologia da comunicação. Antes, e eu me lembro quando me iniciei na vida pública, o grande instrumento era o casa a casa, era o boca a boca, era o contato direto com a população. Hoje, nem os filhos e pais têm tanta oportunidade de conviver diretamente. Muitas vezes substitui uma fala, um contato, uma visita por oi papai, oi mamãe, no WhatsApp. Portanto, o mundo é outro. Tem um lado negativo, que é essa questão de que as pessoas estão se isolando e se individualizando em detrimento do coletivo, mas tem um lado também muito positivo. É que o coletivo se dá numa espécie de onipresença, entre aspas, das pessoas se comunicando através das redes sociais. Então, qualquer cidadão, você disse, hoje pode utilizar a rede social para manifestar a sua opinião. Agora, o que é que você também apontou neste momento? A opinião, muitas vezes, é a opinião apenas da recusa, do não, da negação. É positivo, é necessário que as pessoas opinem a sua indignação e manifestem a sua indignação, sim, mas nós precisamos pensar proativamente. Que Brasil nós não queremos? Todos nós sabemos, não queremos o Brasil da corrupção, não queremos um Brasil de uma minoria que manda a vida inteira, uma minoria dos ricos que detém a grande fatia da riqueza nacional, enquanto a maioria detém os menores salários, paga o preço das crises e das decisões tomadas muitas vezes por uma elite que, além de tudo isso, de usurpar o poder, porque a Constituição fala que todo poder emana do povo e em seu nome será exercido, está se fazendo o contrário. Está se tomando a decisão em nome de uma cúpula e de uma minoria. E aí, o cidadão precisa dizer o que o Brasil quer. Como a gente mudar este Brasil? Sem apelativos para coisas extremas, para posições extremadas que neguem a democracia. Então eu diria que as redes sociais é um instrumento fundamental para a gente fazer o debate, e esta oportunidade que eu estou tendo, você nos proporciona, e eu quero conversar com você que está em casa, que está no trabalho, que está na rua, que está no seu automóvel, sobre o futuro do país, o futuro do nosso Estado, e como nós podemos interferir nesta realidade tão urgente que exige o posicionamento de todos nós, brasileiros e pernambucanos. Eu quero dizer que antes desses grandes veículos de comunicação, sempre existiu aí o rádio, o rádio é muito importante, eu venho do rádio, meu pai vem do rádio, e quando eu ouvia as notícias, as entrevistas, ficava muito interessado pelo ponto de vista de cada político. E o Elias sempre foi muito claro nas suas posições. Elias escreveu bastante para os jornais, colunas importantes. Elias
foi o deputado estadual no Cabo de Santo Agostinho, que apresentou diversos projetos. Pernambuco conheceu o Elias como deputado, mas antes conheceu o Elias como parlamentar, vereador, naqueles movimentos, né? O vereador não recebia salário. Elias foi eleito prefeito do Cabo em 1982, assumindo em 83, que eu posso dizer, Elias, faço parte do seu legado, e muitas pessoas fazem. Aí pergunta, qual foi o legado que Elias deixou? Para mim foi a educação, com a questão do analfabetismo. Aprender a ler, ir para a escola, escrever, isso, ler jornais. Meu pai sempre falava, tá, sabe ler, meu filho? Vá ler jornal, faça a sua opinião, veja aí. Aí quando eu começava a dar opinião, eu falei, eita, tu é da esquerda, tu é um cara, tu gosta muito de brigar, tu lê. Mas isso é interessante, Elias, eu até quero tocar nesse assunto, porque às vezes prefeitos pensam que o legado dele vai ser uma obra que ele fez, uma casa, um mercado, uma escola, mas o futuro a gente está vendo. O legado de muitos políticos hoje é a criminalidade, as drogas. O que tem aumentado bastante são pessoas que estão aí, nem aí para a vida, a banalidade, os crimes que vem aumentando. Isso tudo é fruto de política, porque se tivéssemos políticas públicas voltadas para tudo isso, teríamos hoje um mundo bem diferente. Então eu queria perguntar para a Elias o seguinte, qual foi, na sua opinião, o seu maior legado que você deixou no Cabo, em Jaboatão, que você hoje olha com orgulho e diz, eu realmente plantei a semente? Já, inclusive, dentro do espírito que eu falei, da democracia, da participação, da inclusão das pessoas, eu estava querendo dizer que o governante, ele tem que governar não apenas realizando a obra material. Ela é importante, é necessária, mas ela precisa ser uma obra que vá além da materialidade. Ou seja, que deixe, como você usou a palavra, um legado para a família. Que ela transforme a vida das pessoas, efetivamente. E qualquer civilização do mundo, qualquer país do mundo que saiu do subdesenvolvimento para chegar à condição de país desenvolvido, não teve outro caminho senão a educação. É a educação que prepara as pessoas para obter o melhor emprego concorrendo no mercado de trabalho. É a educação que permite às pessoas terem um acesso profissional que lhe dê uma melhor renda. É a educação que tira o menino da criminalidade e que o leva a contribuir com um mundo melhor. Agora há pouco, a imprensa, me parece, 2, 3 dias atrás, um dos jornais aqui de Pernambuco, divulgou os indicadores de educação dos municípios pernambucanos e a relação entre o desenvolvimento da educação e a criminalidade. E o que ocorreu? Os municípios que tinham o melhor IDEB, que é o Índice de Desenvolvimento da Educação, eram os municípios que tinham também o menor número de homicídios e de violência. Ou seja, se o povo está mais educado, ele é mais tolerante, ele é mais pacifista, e aí você combate a criminalidade aplicando a vacina. Está demonstrado que este modelo aí, só de polícia, repressão não resolve. Embora seja necessária, é importante dizer que a gente tem que aplicar a vacina. Essa vacina está demonstrado que 15 dos 21 municípios de Pernambuco com melhor ensino são do interior, e nestes municípios estão lá as escolas de tempo integral. Lá estão os melhores notas no IDEB, que eu disse normalmente é a nota de avaliação das escolas e da educação dos municípios. Foi nessa linha que eu trilhei o meu caminho. No Cabo de Santo Agostinho, eu fui, como gestor, o primeiro município do país a ter todas as crianças na escola. Chegamos a implantar, Dudu, e meus caros ouvintes, e que neste momento assistem os internautas, a implantar 300 núcleos de alfabetização de adulto no município do Cabo de Santo Agostinho, quando estivemos à frente da prefeitura. Eu encontro muita gente, sabe, Dudu, que diz, Elias, você, certa vez, vocês fizeram um movimento lá que se chama Busca Ativa. Eu estava fora da escola. E naquela época vocês me matricularam, e hoje eu estou trabalhando. Eu terminei um curso técnico na Escola Técnica Federal, outras vezes numa escola técnica, e estou bem empregado.
E eu quero dizer que isso foi graças ao meu resgate. Eu podia ser hoje um analfabeto ou um semi-analfabeto. Hoje sou um técnico. E um dia desses eu vi um que falou com a maior felicidade do mundo, que era um engenheiro e que estudou numa escola pública do município do Cabo, que nós construímos na comunidade dele, e ele também não tinha oportunidade de estudar. Aqui em Jaboatão, há um caso de um rapaz, eu não vou citar o nome dele, é uma pessoa bastante pública, ele é do Cabo. Ele morava no Engenho Matas. E eu lembro, quando nós construímos a escola do Engenho Matas, ele começou a estudar. Ele terminou um curso de publicidade, e hoje é uma pessoa com uma ação destacada nessa área, e que foi graças à educação. Portanto, este foi um legado importante. O investimento na saúde também foi importante, construímos a maternidade de Pontos Carvalhos, duplicamos a capacidade da unidade Mendes Sampaio, implantamos o programa de saúde da família, que não existia no Cabo, e reduzimos... Foi em Santa Rosa, no bairro Santa Rosa, em Pontezinha, memória privilegiada. Aí, portanto, eu acho que a principal questão é cuidar das famílias, cuidar das pessoas. E, ao lado disso, realizar a obra administrativa, física, mas ela só não resolve. Elias, eu quero aqui mandar um abraço para Guga Lima, está nos assistindo. Guga diz: Elias trabalhou muito pelo meu bairro, Charneca. Abraço. Emanuel Silva, assistindo com o seu pai, doutor Zé Arnaldo, lá em Ponto dos Carvalhos. Abraço, também com a gente, mandando aquele abraço, Oderlin, o Bodão, Sandra Albuquerque, aquele abraço, Sandra, Marcos Marinho, mandando um abraço. Tony Alves diz: no tempo dele, não faltava médico nos postos de saúde. Está aqui falando. Beto Pereira, quer saber? Elias vem como governador de Pernambuco. Para falar com relação a isso, Elias, você é vice-presidente do PSDB. Deveria já estar como presidente. O que aconteceu, Elias? Olha, há uma divergência interna clara dentro do PSDB. Nós poderíamos ter assumido a presidência estadual, mas, atendendo a um pedido do ministro Bruno Araújo, nós dividimos o mandato com o Antônio Moraes, que é deputado estadual. Posteriormente, quando estavam em curso as eleições municipais, me foi feita uma proposta de que deixasse Antônio concluir o seu mandato, e o mandato seguinte, que começaria em junho deste ano, até junho de 2019, seria exercido por mim. Infelizmente, houve um descumprimento da palavra. Eu busco compreender por que esta atitude por parte do companheiro Bruno, e não entendo. A minha leitura final e última é que o PSDB de Bruno não é o meu PSDB. O PSDB de Bruno é o PSDB do governo Temer, enquanto eu sou o PSDB que me coloco como a sociedade brasileira, questionando a legitimidade deste governo, questionando o aspecto ético que tem sido atropelado, de digamos assim, a troca que houve de 6 por meia dúzia. Eu fui contra o impeachment de Dilma, particularmente o fui, porque achava que isso não ia resolver. Por quê? Eu tenho artigos escritos que diz, trocar 6, repito, por meia dúzia. Se a gente tira Dilma e o PT, que fizeram absurdos no campo ético neste país, por o PMDB de Temer, Jaber Barbalho, de Jucá e de gente que está no mesmo caldeirão da política, na verdade é uma mudança do faz de conta. E não deu outra. Essa é uma questão, um divisor de água. Há dentro do PSDB uma minoria que é governista e uma outra maioria que, embora não apite, não seja prevalecente a sua vontade, mas é uma maioria silenciosa que não apoia esta presença do PSDB no governo Temer. Por você, mas já tinha entregado os cargos? Por mim, teria entregue esses cargos. Como Betinho entregou todos os cargos no governo Temer e veio para a oposição. Esta é uma posição que nós defendemos. E a outra questão, que é mais importante do que esta oposição a Temer ou participação no governo Temer, é a questão da democracia interna dentro do PSDB. O PSDB se tornou um partido cartorial. É um partido que excluiu a militância e um partido de cúpula. E pior que isso, se afastou do ideário do partido.
Mário Covas, Franco Montoro, o próprio Fernando Henrique Cardoso, José Serra, além de outros grandes e valiosos companheiros, quando fundaram o PSDB, fundaram este partido como um partido transformador, queria defender pelo parlamentarismo no Brasil, queria defender, inclusive saiu do PSDB, do PMDB, se afastando do velho PMDB, e hoje esse PSDB está como força secundária e de apoio ao que rejeitamos no passado. É uma contradição política que a gente precisa discutir. Portanto, essa divergência aqui fez com que eu não assumisse o cargo de presidente do PSDB. Mas continuamos firmes na luta, temos uma posição clara. Para nós, o PSDB precisa ter candidato a governador de Pernambuco. Aliás, há bastante tempo que eu defendo essa posição. Na eleição passada, nós apoiamos o governador Paulo Câmara, e um partido da dimensão do PSDB, que é maior do que o próprio PSB, não compôs sequer a chapa majoritária do Senado. Ficando o próprio PSB com duas vagas. Uma vaga do Senado e a vaga de governador, excluindo o PSDB. Agora o PSDB está aí novamente desenhando e a reboque de um desses projetos. Eu questiono isso, acho que a posição que eu tenho buscado conversar com os companheiros mais próximos é que a gente deve ter o nosso próprio projeto, devemos ter o nosso próprio palanque e fazer ressurgir e refundar o verdadeiro PSDB de 1988, com os seus fundamentos e os seus princípios sendo resgatados. Elias, e o programa polêmico do PSDB que foi ao ar, já na administração do presidente interino, né, porque foi afastado o Aécio Neves. Então, quem assumiu o partido foi o senador Tasso Gereissati. Inclusive, eu vi aí a sua matéria, li a sua opinião nas redes sociais e parece que você vibrou, né, Elias? Gostou? É esse o PSDB que você quer? Isto, veio ao encontro do que exatamente eu penso do PSDB. O PSDB não deve ter apego pelo poder. O PSDB já exerceu o poder, governou o país por 2 mandatos, no governo Fernando Henrique Cardoso, que, como todos os governos, tem altos e baixos, mas foi a governança mais estruturadora, mais transformadora do ponto de vista de equilíbrio, de tornar o país um país viável e que deixou as condições, inclusive, para que o governo Lula pudesse implementar políticas sociais que só foram possíveis graças à estabilidade econômica que foi implantada no governo Fernando Henrique. Então, quando eu assisti o programa, eu me senti representado. E diria, a maioria dos militantes do PSDB que assistiu, a maioria, diriam assim, esmagadora deles, foi em apoiar a forma como o PSDB se apresentou à sociedade brasileira, reconhecendo os seus erros, fazendo autocrítica. Não temos que ter vergonha de dizer errei, pedir desculpas pelos erros. E este é o grande mal da política no Brasil, meu caro Dudu. Os políticos acham que são detentores e donos da verdade. Falam e não têm a humildade de reconhecer eu errei. Não têm ouvidos para ouvir, e digo assim, na maioria. É evidente que há aqueles, como o Tasso Gereissati, que tem bons ouvidos, o fez. E isto houve uma divergência na cúpula do PSDB, Aécio não gostou do programa, outro grupo defendeu o programa, mas eu vi na última reunião do Diretório Nacional com os presidentes estaduais do partido em Brasília, um gesto bonito. Foi Aécio Neves ter uma posição de humildade em garantir que Tasso Gereissati iria cumprir o seu mandato, de que estava ali fazendo um voto de unidade, que divergências são pontuais e que, portanto, o PSDB estaria unido e buscando no seu próximo congresso, onde nós vamos discutir bandeiras e questões importantes, como a questão do parlamentarismo, a questão da refundação do partido, como a democracia interna. Há militantes ávidos por discutir a política nacional e a gente não ouve essa militância. Você que é do PSDB do Cabo, por exemplo, está sendo ouvido? Você que é do PSDB de Jaboatão está sendo ouvido? Você que é do PSDB de Pernambuco, de São Paulo, aqueles que nos ouvem aqui em todos os quadrantes do Brasil, você está
manifestando a sua voz, você está sendo chamado a participar? Certamente não. Então precisamos fazer essa autocrítica. Nós, inclusive, nós estamos errando quando ficamos no ensimesmismo, ou seja, nós, deixando de fazer essa tarefa que é discutir e colocar para fora o partido, a sua voz e, sobretudo, os seus ouvidos. E é essa posição que nós defendemos, inclusive achamos que deve ter um documento nacional para debate, que a gente já está discutindo, defende que haja um documento também estadual, para que a gente discuta Pernambuco e discuta o PSDB em Pernambuco. Essa divergência existe, ela é real, o partido está vivendo uma crise sim, mas essa crise é plenamente superável porque a gente tem um legado, que foi um legado de uma governança competente, que foi do governo Fernando Henrique e, por exemplo, do governo de São Paulo, onde nós governamos há 20 anos, sempre tendo a aprovação e ganhando mais espaço, inclusive, não apenas o governo do estado de São Paulo, mas agora também a prefeitura da maior cidade da América Latina. Elias, então o PSDB está errado permanecer no governo de Temer? Sem querer ser o dono da verdade, se depender de mim, estaria fora. Agora, essa não é a questão central, ao meu ver. Certo? Não é a questão central, porque o governo Temer é um governo transitório. Você acha que é um governo legítimo? O Temer tem esse poder todo de fazer essas reformas, porque se fosse um governo eleito pelo povo, onde o povo colocou nas mãos deles o dever de mudar a política brasileira, a reforma política, a reforma da Previdência, a reforma trabalhista, era muita coisa para um governo que não foi eleito, Elias? Eu discuti e questiono a legitimidade, embora a constitucionalidade do governo ela existe, né? Foi a Constituição que prevê isto. Ocorre que falta a este governo o apoio das ruas. Começou a discutir a reforma de forma errada. A reforma da Previdência houve um grande equívoco. Você deveria fazer um projeto de modernização da Previdência. E começar o ponto, eu faria a reforma número 1 da Previdência. Igualar, por exemplo, a aposentadoria dos servidores públicos, colocando as mesmas regras da maioria dos brasileiros, que é o servidor, trabalhador da iniciativa privada. Ou seja, igualdade, posição equânime. Só aí você já promoveria um grande equilíbrio nas finanças da Previdência. Eu defendi que a Previdência pudesse ser tratada não da forma como está sendo extremada num governo que tem um curto tempo. Ou seja, é uma reforma necessária, mas inoportuna num governo que falta forças para isso. Agora, é evidente que é preciso reconhecer que o governo Temer tem acertado em algumas questões. Na economia, por exemplo, hoje foi publicado um indicador que mostra uma redução de 1% na taxa de desemprego. Olha, se estávamos, durante o governo do PT, levando o Brasil a 11, 12 milhões de desempregados, e se entra um governo no caos e consegue reduzir a inflação, reduzir a taxa de desemprego, recuperar a taxa de credibilidade do país, o crédito internacional, é evidente que a gente tem que usar aquela máxima de dar a César o que é de César. Mesmo que eu não concorde, que eu não goste, dar a Deus o que é de Deus. Elias Gomes, aqui o nosso entrevistado, eu quero fazer um pedido aqui, Elias, para você, assim que possível, responder, porque aqui tem muitas perguntas aqui embaixo, porque o pessoal que está assistindo está vendo aí muita gente fazendo perguntas, não dá para a gente responder tudo em um programa só. Eu quero fazer um pedido como faço para todos os nossos entrevistados. Depois, um tempinho, Elias, pega o celular, pega aí o seu aparelho, vai no Facebook e vai respondendo algumas pessoas que com certeza querem fazer esse debate, que é muito importante, esse debate da política nacional. Eu quero aqui abraçar ao Gleidson Góes, que foi candidato pelo pessoal no Cabo, teve quase 10 mil votos. Quero mandar aqui um abraço para o Wellington, Vitor, Joselânia Balbino, Ana Cristina, que estão nos acompanhando, e muitas pessoas que estão fazendo aqui algumas perguntas ao Elias, mas o tempo é curto, mas eu quero desde já aqui agradecer a você, Elias. Hoje eu vou responder. Acho que não tiveram a minha resposta aqui. Vamos ficar aqui, né, conversando e respondendo. Então, Elias falou da política nacional, mas não posso fugir aqui da política do Estado. O tempo é curto, mas eu queria que você falasse. Elias, você é de acordo com o rompimento com o Paulo Câmara e o lançamento de uma frente aqui no estado de Pernambuco? Você concorda com o que está se ventilando, com a possibilidade do PSDB estar junto com o DEM, estar junto com o PMDB, quem sabe uma aliança e lançar uma nova alternativa? Queria que você falasse essa opinião do governo Paulo Câmara, Elias.
Eu não trato a questão de ser contra Paulo ou a favor de Armando. Eu sou de opinião que nós devemos ser capazes de protagonizar um projeto para Pernambuco. O PSDB tem dimensão, é a segunda maior bancada aqui em Pernambuco, é também nacionalmente um partido grande, musculoso, tem um candidato a presidente da República, vamos definir qual, mas terá um candidato a presidente da República, e deve ter um candidato aqui em Pernambuco a governador. Já expliquei as razões, os motivos, portanto, é esta a minha posição. Agora, não apenas o nome, porque nome por nome são pessoas são falhas, pessoas têm suas deficiências. Eu acho que deve se apresentar um projeto, que seja um projeto que quebre esta polarização tão antiga entre estes dois segmentos, que são, digamos assim, duas grandes máquinas que comprimem e que impedem o surgimento de nova força e, consequentemente, de novas ideias. Eu defendo novas ideias para Pernambuco, eu defendo formas novas de pensar o Estado e formas novas de discutir com os cidadãos este projeto. Então, para mim, esta é a razão de ser da minha disposição sempre de lutar para que se cumpra o compromisso de que eu possa assumir a presidência do partido, mesmo que por alguns meses, mas para dar este tom durante o exercício do partido. E manifesto aqui o apelo novamente ao companheiro que eu tenho o maior carinho, mas há uma divergência clara e explicitada, Bruno Araújo, de que esse compromisso seja honrado, como ele tem reafirmado que assim o será, para que eu possa conduzir o processo de convenções do PSDB, defendendo a bandeira de uma autonomia maior para o nosso partido, enriquecendo o debate político. Eu não vou perguntar aqui, Elias, qual foram os seus erros como prefeito do Cabo, nem como foi os seus erros na administração de Jaboatão. Você aqui falou que é muito interessante, importante que o político reconheça os seus erros. Eu sei que você cometeu, é claro que ninguém foi perfeito, né? Teve algumas coisas que deixaram a desejar e a população sabe muito bem disso, que não dá para se resolver tudo, mas o Elias falou que é importante, a gente vai falar sobre isso. Mas eu queria que você comentasse aqui rapidamente, se é que é possível falar rapidamente, da atual administração de Jaboatão, o que é que foi descontinuado, porque, Elias, eu sou testemunha de que quando você saiu do Cabo Santo Agostinho, você deixou inclusive de anunciar grandes obras, como foi feito aqui do Paiva. E você, na última entrevista que me concedeu lá na Rádio Ponto FM, você falava, eu assumi um compromisso de fazer uma campanha sem dizer que iria, o Cabo teria uma grande revolução dessa questão do Paiva, de outras obras que viriam. E você deixou obras importantes no município do Cabo, que foram inclusive inauguradas pelo seu sucessor, e eu tenho certeza que ninguém lhe convidou para as obras, porque quando o prefeito deixa, por exemplo, uma obra que está em andamento, o outro que assume, seria importante dizer, ó, Elias, vem aqui, você começou, eu terminei, vamos inaugurar, e esquece as divergências, mas não aconteceram. Já botamos os guararapes para Elias Gomes, como é que está hoje? Bem, eu quero dizer que, você falou em eu humildemente eu quero dizer que reconheço que erros cometi. Vou citar só um exemplo. Eu estava assistindo em casa um canal de TV, quando eu era prefeito de Jaboatão, e foi dito, alunos estão revezando uma escola de Marcos Freire. Ia um dia um dia outro, ou seja, revezando um dia de aula. Eu chamei o secretário e disse, o que está havendo? Não, porque a escola atrasou a obra e, portanto, nós não inauguramos. E agora a forma é essa. Eu digo, você era um dia de quinta-feira, você tem até segunda-feira para organizar e resolver essa questão. Isso como? Chama o exército, monta aquelas tendas de campanha e os meninos precisam estudar. Ou aluga containers com ar-condicionado e monta salas de aula improvisadas. Dou até segunda-feira. E o secretário, quando foi no domingo à tarde, disse, resolvido. E as aulas vão ter segunda-feira. Eu disse, muito bem, secretário, agora vamos lá pedir desculpas à população. Chamamos o mesmo canal de rádio, a TV Jornal, e nós fomos lá, o TV Clube, não me lembro bem se das duas, lá reunimos a comunidade, dizendo, apesar de estarmos aqui botando os meninos para voltar às aulas, eu quero pedir desculpa pelos dias das aulas que eles perderam e vamos combinar para que as aulas dos sábados, os sábados compensem as aulas que eles não tiveram ou o calendário seja ampliado. Então, portanto, reconhecer os erros é muito importante. Aqui em Jaboatão está havendo um verdadeiro desmonte de um conjunto de políticas de integração, de políticas que era de promover a cidadania e o desenvolvimento das pessoas. Vou dar um exemplo, não há tempo para muitos exemplos, na área da mulher. Nós implantamos aqui em Jaboatão a política mais avançada em relação à política para mulheres do país.
Criamos o Centro Maristela Juste, que está lá, mesmo precariamente funcionando, que é um centro de proteção à mulher. Criamos a Patrulha Maria da Penha. As mulheres que estão em situação de risco, ameaça de risco, com medidas protetivas, a patrulha acompanha, faz visita, orienta. E implantamos, para culminar tudo isto, o botão do pânico. Algo absolutamente inovador no Brasil, pioneiro no Nordeste. Pois bem, esse botão do pânico, só para ouvir o internauta, vamos lá, astronauta, querem chegar à Lua, vamos chegar lá. O pessoal também está assistindo. Os internautas possam aqui entender, é um botãozinho onde uma mulher com medida protetiva tocava na hora que se sentia ameaçada, e isso chamava logo, tocava na delegacia, no carro de polícia mais próximo, e chegava o socorro àquela mulher. É criminoso, é criminosa essa atitude da atual gestão. E isso está ocorrendo na saúde, está ocorrendo na educação. As políticas sociais estão desandando em Jaboatão. E, no geral, a cidade está parada. O que é que o prefeito cuida? De fazer política. Quer eleger o irmão deputado federal, o pai deputado estadual, e agora o jornal de hoje ou de ontem cita que está pleiteando uma vaga candidato a senador. Olha, o povo de Jaboatão não elegeu um prefeito para fazer da prefeitura um trampolim para uma família, mas para que o prefeito trabalhe e cumpra com a sua obrigação. E eu quero dizer que isso precisa ser registrado aqui, que a sociedade deve cobrar o fim desta politicagem, desta manipulação da prefeitura para fins eleitoreiros e trabalho a quem prometeu que ia fazer mais e melhor e que até hoje não mostrou para que veio. Rapidamente, Elias, e o Cabo de Santo Agostinho, Elias? Como é que você vê a administração que não é nova? O prefeito foi eleito 2 vezes, indicou o seu candidato, ganhou as eleições e agora volta a administrar o Cabo de Santo Agostinho. O que é que acontece lá no Cabo, Elias? Na sua visão? Seu filho foi candidato, não conseguiu se eleger, foi candidato, disputou com o atual prefeito, foi candidato, disputou com o ex-prefeito, não conseguiu. O que é que acontece no município do Cabo, Elias? É muito parecido com o que acontece em Jaboatão, sendo que lá uma máquina que é um trator, uma máquina que tritura a oposição. O atual prefeito do Cabo não era, mas se transformou um milionário, um bilionário, de casa em Miami, no Paiva, em Boa Viagem e em São Paulo. É alguém que se tornou milionário depois que entrou na política. E usa este poder econômico, poder da máquina pública e o poder de uma rádio que ilegalmente, descumprindo e afrontando a lei, faz o ano todo política, campanha política em favor do prefeito e contra os adversários, e que terminou transformando o Cabo como se fosse uma capitania hereditária da família Cabral. Isto é o que é a tônica. No geral, é pintar meio fio, fazer uma obra ali, outra acolá, mas vai olhar a saúde, vai olhar a educação, vai olhar a situação dos mais pobres, vai olhar a área de assistência social, a área da violência, que o prefeito não toma uma posição, não toma uma posição clara para liderar um movimento, para proteger a população. Ele não está nem aí para a vida das pessoas, vidas que são ceifadas, não está nem aí para os que não têm saúde, não têm atenção básica, fundamental, não está nem aí para as escolas que vivem a evasão, que vivem o ensino deficiente. Portanto, foi gente, o prefeito não quer saber agora, foi empreiteira para fazer obra, ele quer, sempre quer e sempre quererá, porque sabe que ali os interesses dele são muito, muito protegidos e assegurados. Mas, Elias, tem como fazer política hoje sem a compra do voto, fazer política hoje sem, vamos dizer assim, a promessa de emprego, de um futuro? A gente percebe que a política hoje, na sua época, até muitas pessoas dizem, Elias Gomes sempre fez campanha, mas nunca vi dizer que Elias pagou pelo voto, pagou a gente para fazer campanha, botar moto na rua, carreta, caminhão e aquelas carretas, aquelas coisas todas. Tem como fazer política hoje, Elias? Porque muita gente pergunta, o tempo de convencer as pessoas para ir para a rua e fazer uma campanha está muito complicado, porque no Cabo e em algumas cidades também existe essa questão de só voto se ganhar. Olha, eu quando fui candidato a primeira vez foi em 1982, para os mais antigos podem lembrar. Na época o prefeito era Zequinha da Bolacha. Até para bater aplauso era pago. As pessoas iam shows gratuitos,
material de construção, receita médica, terrenos, consultas médicas, bolsa de estudo dado para estudar fora do município, tudo era pago com dinheiro público, para os que chegavam junto do prefeito. E se dizia que era impossível tomar a eleição daquele grupo que predominava à época, porque, evidentemente, eu não tinha dinheiro, não tinha recursos. E eu mostrei que é possível. Novamente, aqui em Jaboatão, eu mostrei que era possível fazer política sem dinheiro, sem estrutura. E digo mais. Hoje eu disse isto a duas pessoas que eu conversava agora à tarde. Olha, gente, quem for fazer campanha com muito dinheiro, a partir de agora, o povo vai saber que veio de algum lugar, de um petrolão ou de um mensalão da vida. Portanto, esteja atento, e os cidadãos vão estar atentos. Os poderosos vão se tornar fracos diante do olhar do povo, condenando este tipo de bondade eleitoral. Do Papai Noel, que aparece na eleição para depois explorar o povo 4 anos e levar o povo a tamanha decepção como está vivendo. A maioria desse Congresso que está aí comprou o mandato. Grande parte dos prefeitos, não diria todos, mas do Cabo é o caso, comprou o mandato. E, inclusive, há várias ações na Justiça que estão sendo julgadas nesse sentido. O próprio prefeito do Cabo foi condenado pela Justiça numa decisão muito esquisita, em que ele foi condenado a devolver dinheiro numa licitação fraudulenta, beneficiando familiares, e não lhe foi tirado os direitos políticos. Mas essa ação está correndo no STJ, em Brasília, e que, portanto, mais cedo ou mais tarde, a verdade virá aos fatos, e, portanto, o velho método, eles têm dias contados. Eu espero que esses dias sejam os mais breves possíveis. Infelizmente, os políticos não fizeram a reforma política que deviam fazer. Mas os políticos não fizeram, mas o povo vai fazer essa reforma política, eu tenho certeza, aqui no Brasil. Para terminar, Elias, e ano que vem tem eleição. Elias é candidato, pretende disputar alguma vaga. O comentário é que Elias vem como candidato. Você pensa, Elias, disputar ano que vem? Eu não tenho nenhuma pretensão de exercer um mandato parlamentar. Eu já fiz tudo na minha vida pública. Eu fui prefeito 5 vezes. Eu fui secretário de Estado 2 vezes. Eu fui deputado estadual com atuação destacada. Inclusive, ganhei o prêmio Leão do Norte de Cultura. Foi uma das premiações mais importantes e concorridas na Assembleia Legislativa. Eu tenho um legado, toda uma história de 45 anos de vida pública. Não tenho rabo de palha. Ninguém jamais pode me acusar de desviar um centavo do dinheiro público. Vivi a minha vida com dignidade, como homem de classe média. Meu grande projeto hoje é militar e refundar o PSDB. Agora, dizer que sou um soldado. Se eu for convocado pelo partido, se eu for convocado pelas forças com as quais eu me identifico politicamente, eu me coloco ao dispor dessas forças. Mas isto é decorrência, ou será decorrência de um debate, de uma discussão que antecede a candidaturas. Para nós precisamos discutir que projeto nós queremos para o Brasil e que projeto nós queremos para Pernambuco. O Brasil está sem norte, sem rumo. A gente veio falar em candidatos, Bolsonaro, ver discutir Alckmin, Dória, ver que outras forças estão se apresentando e nenhuma delas apresenta um programa, ainda apresentou um programa claro para o Brasil. É bom fazer justiça que Marina, ela tem, pode você discordar ou não, mas ela tem uma proposta para o Brasil. A questão da sustentabilidade, da rede e tal. É suficiente, não é suficiente para enfrentar o grande desafio do país, é outra questão, mas já tem. Então, portanto, primeiro, discutir um programa para o Brasil. Eu vou liberar minhas energias. Fui a Brasília semana passada, irei na próxima semana discutir os destinos do PSDB e defender que o PSDB, ao sair do seu congresso, ele saia com um programa para o Brasil e vai fazer um grande debate com a sociedade brasileira. Portanto, aqui se apresenta um modesto soldado que, mais que o mandato, está em busca de exercer a cidadania plenamente, com a liberdade que eu estou sentindo de falar o que eu desejo, de falar o que penso e contribuir com o debate político modestamente aqui em Pernambuco e o nosso Brasilzão, que precisa que os brasileiros assumam e abracem esta causa de mudá-los
unidos e com ideias novas. Eu não vou te dizer, Elias, que um passarinho me contou, porque você pode dizer, Dudu, você anda falando com um passarinho, não ando falando com um passarinho. Mas muitos amigos meus falaram, Dudu, Elias está no cabo. Eu vi Elias conversando, vi Elias no centro da cidade. Será que Elias volta a ser prefeito do Cabo Santo Agostinho? Nada mais honroso que você ser prefeito da sua cidade natal. O Cabo é o meu berço político. Mas eu não tenho essa pretensão, até porque 2020 está muito distante. Eu estou pensando agora em 2018. Não tanto, mas muita energia. Eu sinto nesse, eu sempre digo, o que me rejuvenesce é o meu sonho, é a vontade de fazer as coisas, é a vontade de discutir as coisas de forma diferente, dessa forma tradicional, do poder pelo poder, o poder para oprimir, o poder para as pessoas se exibirem. Este poder não me interessa. O poder que serve é o poder transformador, é o poder de ideias que possam ser compartilhadas com as pessoas, é acreditar que é possível um mundo melhor, um mundo mais justo, mais igual, que é preciso fazer com que aqueles que não têm oportunidade, os jovens nas nossas periferias, que não têm acesso à cultura, que não têm acesso ao ensino profissionalizante, que não têm acesso a atividades esportivas que são libertadoras, possam chegar a eles. E isto é o que eu sempre lutei. É evidente que você não consegue fazer tudo, mas dei a minha modesta contribuição, mas vou continuar lutando, que seja este mundo de mais oportunidade para todos. É possível, e foi possível em vários países do mundo, e não será no Brasil que isto não será possível. Será possível, sim, desde que a gente acredite e dizer, parafraseando Eduardo Campos, não desistamos do Brasil. Elias, você vê algum problema de, por exemplo, apoiar um novo movimento que surja no Cabo Santo Agostinho, um novo movimento que queira... Você viu que seu filho foi candidato várias vezes, talvez, não sei se o Betinho pretende voltar a ser candidato a prefeito do Cabo, mas vamos dizer que surge agora uma força que queira fazer diferente, jovens que queiram entrar na política e queiram participar. Você vê alguma dificuldade de ir lá, conversar, palestrar e, quem sabe, apoiar também esse movimento, Elias? Não, de forma alguma. Eu, inclusive, conversei com o Betinho, conversei com alguns colegas e a gente começou a fazer as primeiras reuniões. Eu acho que nós não somos eternos, nós precisamos de gerar líderes para o futuro. A minha tarefa, que eu acho que é importante ter um partido, no caso o PSDB, é fazer com que o partido seja uma escola de quadros. Mas se não for o partido, será uma outra instância. Desde que haja gente disposta, nós vamos fazer esse trabalho. Eu estou liberando meus tempos, eu estou com o meu escritório aqui em casa mesmo, eu trabalho aqui, estou dedicando uma parte para política e quero dedicar 20% do meu tempo para formar jovens líderes, não só no Cabo, mas onde eu possa andar em Pernambuco. Já fui chamado para outros estados para fazer palestra com líderes. Você já palestra em São Paulo? São Paulo, Brasil. Tenho ido ao Espírito Santo, inclusive fora do país eu recebi um convite para ir à África. Já fui à Espanha fazer uma palestra sobre gestão em tempo de crises. Fui a São Paulo, à Fundação Getúlio Vargas, a FGV, fazer uma palestra de gestão em tempo de crises. E mais recentemente, à Universidade Federal de Pernambuco, aos alunos de mestrado em gestão pública, falar sobre gestão pública. E foi uma manhã inteira de sábado com os estudantes da universidade dentro do Departamento de Gestão Pública e Filosofia da Universidade Federal, e estou fazendo essa atividade para buscar botar um pouco dessa experiência com erros e com acertos que eu vivenciei durante 45 anos de militância, e para mim é muito honroso compartilhar com as pessoas, especialmente com os jovens, que precisam novamente se encontrar com encanto, com sonho, com a utopia e com a crença de que eles podem mudar este mundo e fazer uma sociedade em que eles se sintam representados e se sintam atores desta transformação. Inclusive hoje, Elias, conversando com alguns amigos, eles falaram assim: Dudu, se você quiser aprender a fazer política e ganhar a eleição sem dinheiro, fala com Elias Gomes, que ele vai te ensinar como é que chega lá sem gastar, sem comprar, porque muitos até admiram o seu jeito de abordagem, de fazer campanha, ganha um jabotão. E muitos perguntam: quer saber ganhar a eleição sem gastar dinheiro?
fale com Elias Gomes, mas tem um problema, quando terminar o mandato, vai terminar sem dinheiro. Até muitas pessoas dizem assim, mas o Dudu não conhece Elias, Elias é rico, né? É verdade que Elias tem casa em Minas Gerais, tem boi búfalo, Elias é dono de empresa, é milionário. Se é, eu nunca vi. Quando ele me chama para beber, só é cana. Sim, Elias, mas tem como fazer uma política e sair assim, né, Elias? Porque ninguém pode dizer hoje no Cabo, Elias é milionário, Elias saiu da prefeitura rico, tá? Você carrega esse negócio, muita gente tem, Elias é rico. Você vê pela minha família, né? Meus filhos, com a vida que têm, são pessoas simples, cada qual dentro da sua possibilidade trabalha, não tem ninguém, eu não tenho empresas, eu não tenho negócios, o que eu tenho é coisa para sobreviver, com muito sacrifício e fruto de uma coisa que eu aprendi na vida. Desde que do meu primeiro emprego, 10% do que eu ganho, eu sempre apliquei, e é nesse momento que eu não sou correndo dizimista do meu futuro. Então, além das orações que faço a Deus permanentemente, eu não sou pessoa de vaidades. Comprar um carro, você tem uma ideia, meu carro está ali, não é meu, eu não estou sem carro. O carro que eu tenho ali é um carro de uma locadora e é um carro já com 170 mil quilômetros rodados. Então, eu não tenho essa vaidade. Ninguém me viu com um carrão. E se tiver um carro, será um carro para servir a mim e não para me exibir. Isso é tudo besteira. Por isso que eu acho que a diferença entre esta forma de fazer política e quem chega por cima, chega esmagando, chega ameaçando ou comprando, é que eu me sinto igual a todas as pessoas. Eu não sou melhor do que ninguém. Eu tenho os meus erros, tal qual você tem. Quem nos vê agora tem. Portanto, entender que nós somos irmãos. E quando eu chego para pedir o voto, eu chego, digo assim, entrando no coração das pessoas. Eu digo às vezes assim, eu digo, permite entrar na sua casa, aí eu penso comigo. Agora eu vou querer conversar para entrar no coração dessa pessoa. E a forma de entrar no coração é manifestar que está desarmado. Se a pessoa vier fazer uma crítica a você, criticar, se for duro com você, você ter a humildade de ouvir e reconhecer onde errou. E procurar também refletir sobre os acertos. Eu sempre digo, a vida é uma coluna de erros e acertos. O que você não pode é errar mais do que acertar. Mas você precisa ter mais acertos. Eu acho que eu tive na gestão pública mais acertos do que erros. É tanto que por onde eu passei, eu não fui esquecido. No Cabo, Santo Agostinho, as pessoas não me lembram da primeira gestão. Em Fernando de Noronha, já faz anos, quase 20 anos que eu saí de Fernando de Noronha. Agora há pouco o Betinho esteve lá onde foi entregar um ônibus escolar, as pessoas lembrando de mim. Aqui em Jaboatão, saí da prefeitura, hoje eu saí na rua, as pessoas, saudade de você, saudade de você. Eu digo, também estou com saudade de vocês, mas está muito cedo. É uma coisa que eu entendo, que até porque o governo aí está jovem ainda, 8 meses de governo, eu não posso julgar o que vai acontecer com essa atual gestão. Se for por onde vai muito mal, mas atento. Né? O povo é que é o juiz que vai fazer julgamento. Agora, eu acredito que o capital predominante na política não é mais o capital financeiro. Aliás, esse sempre foi, mas eu sempre vi. Antônio Hermílio de Moraes perdeu eleições, João Cleófas perdeu eleição, inclusive contra a Reis, que era a campanha do Tostão contra o Milhão. Desde que você tenha posições políticas sólidas, que você tenha uma relação de proximidade com o povo, que você construa esta cumplicidade com o povo, você ganha sem dinheiro, você vence a eleição sem dinheiro. E é isso que eu tenho procurado fazer. Estar próximo da população, conversar com ela. Em 82 ninguém me conhecia no Cabo, eu também não tinha um padrinho político. Nós vencemos em Pontos Cavalos. Aqui em Jaboatão, idem. Então, em 2 eleições que foram as mais importantes da minha vida, eu venci sem ter estruturas financeiras. Mas o capital fundamental, que é o capital da credibilidade, hoje o capital da experiência e de alguém que, quando exerce o governo, exerce para todos e não para uma minoria, nem para grupinhos. O programa hoje se estendeu bastante, a nossa produção aqui está falando, mas é porque realmente todos me conhecem, quem acompanha minhas páginas sabe que eu participei de várias campanhas eleitorais, não foi só apenas a campanha do Elias,
eu tive a oportunidade de fazer campanha para outros prefeitos que ganharam as eleições do Cabo, e até muitas pessoas perguntam: Dudu, você teve experiência de trabalhar com vários políticos, de apresentar bastante, eu queria que você falasse aí a diferença que tem de um para outro. A minha resposta é o seguinte: a campanha que eu fiz para o Elias é totalmente diferente das campanhas que eu fiz para os outros candidatos, porque na campanha do Elias eu gastei muito. Sola de sapato, a gente andava bastante saliva, a gente entrou em cada ruas que não existia. Nas outras já foram campanha mais chique, com carro, de som, tal, trios elétricos, diferente, mas sempre tem sua peculiaridade. Então a gente fala aqui com o Elias com essa alegria, porque não é sempre que a gente tem essa oportunidade. Eu te agradeço aqui, Elias, por esse tempo que nos receber com tanto carinho. Agradecer a todos que estão compartilhando. Abraçar aqui o meu querido Alan Souza, companheiro de comunicação. Um abraço, Alan. Ao João Goitá, lá de Pontezinha, grande João, está curtindo a gente. O nosso comunicador Eliel Neves, o Fred Brito, Luísa de Souza, e todos vocês sintam-se abraçados. Meu agradecimento. E aí vai o recado final do Elias. Manda um abraço para o pessoal que curtiu a gente ali. E não é fácil ter essa banda, mas é bom, né? Oh, que bom. Minha gente, olha, diria a vocês, Dudu está dando uma oportunidade extraordinária. Conversar com Pernambuco, gente de outros estados aqui estão nos ouvindo, mas especialmente com o estado do Cabo, que é tão fiel à audiência, a você. Por onde você passa, você leva uma legião de ouvintes, de internautas, enfim, a todos e todas vocês. Eu quero agradecer muito pela atenção, pelo carinho em vocês nos prestigiar com a audiência, deixar um abraço camarada e dizer que eu tenho voltado ao Cabo às vezes, até porque os laços familiares, a minha atual companheira é do Cabo, e o Cabo é o meu berço, é a minha cidade, onde estão meus irmãos, minhas irmãs, e eu sinto emoção em muitos momentos quando eu chego em alguns lugares, em alguns momentos em que eu vou ao Cabo Santo Agostinho. Um dia desses eu peguei um barquinho aqui de um amigo e fui subindo o Rio Jaboatão e fui até lá o Porto de Santa Rosa, em Pontos Cavalos. Passei por trás da maternidade. E eu tive orgulho de dizer para as pessoas que estavam ali no barco comigo: olha, essa maternidade aqui, olha, essa maternidade foi eu que construí em Pontos Cavalos. Essa maternidade teve o primeiro programa de parto humanizado de Pernambuco, tal. Aí passou numa unidade de saúde, eu digo, lembrei da Santa Rosa que está por lá. Aqui atrás fica o bairro Santa Rosa, lá em cima, aqui é tal, tal. Aí fui dizendo, primeiro programa de unidade de saúde da família, do município, no Cabo Santo Agostinho, aqui em Santa Rosa. Depois disso foram implantadas mais 5 unidades em Pontezinha, 9 no bairro São Francisco, 7 ou foi 8 na Charneca, na área rural que não tinha posto de saúde, implantamos os programas. Eu fui falando. Então, essa relação de intimidade com a cidade, essa relação de ter cuidado dela e de receber ainda o carinho das pessoas quando lá passo, quando lá estou, realmente me emociona bastante. Muito obrigado para todas e todos, e que Deus os abençoe. E coragem, gente, coragem para resistir, para lutar e para realizar os sonhos de todos vocês. Muito obrigado, conversei aqui com Elias Gomes, agradeço o carinho, o compartilhamento de todos vocês, quero agradecer aqueles que vão assistir depois, a transmissão ao vivo vai terminar, mas vai ficar disponível aqui no nosso Face, também vai ficar disponível lá no nosso canal do YouTube. Você que não foi ainda no canal lá do YouTube, vá no Dudu Lima ao vivo, lá você vai encontrar essas e outras entrevistas. Clica aqui embaixo onde tem inscreva-se, você se inscreve, aperta nesse sinozinho aí, toda vez que a gente publicar uma nova entrevista, vai tocar o sino, você, opa, Dudu tem mais uma transmissão, então você vai, assiste, acompanha e participe. Eu quero agradecer você que manda pra gente aí o recado, incentivando, que é muito importante. Dudu tá fora do rádio, mas não tá fora da comunicação. Aliás, hoje perdemos uma voz importante, viu? Por mesquinharia, Dudu está fora do rádio. Mas veja aí o avanço da tecnologia, a voz está sendo ouvida. Mas breve você voltará. Quem sabe, se Deus quiser, um meio que eu posso que você ressurja num grande programa, numa grande emissora de Pernambuco. Além do Cabo Santo Agostinho, você tem talento para isso. Obrigado. Voltando para falar para esse povo todo e principalmente dar voz e vez ao povo. Porque
Elias lembra disso. Eu sempre fui do tipo do comunicador que não gosta de fazer entrevista sozinho. Eu gosto de colocar o telefone, as pessoas perguntam, fazem as suas indagações. Quem sabe em breve aqui também nesse canal a gente vai poder disponibilizar um telefone para que você possa fazer sua pergunta e o nosso entrevistado responder, graças à nossa tecnologia. Mas para a gente encerrar o programa, eu quero dizer o seguinte: existiam dois irmãos que estavam brigados, aquela briga muito grande. Um morava de um lado, o outro morava do outro. No meio existia um lago e o amigo lá ia passando um carpinteiro. Quando viu aquela confusão lá, disse: mas por quê? O que é que está acontecendo? Vocês eram irmãos tão unidos e vocês moram agora um do lado da ponte, do rio, o outro lá, e não tem como vocês se comunicar. Eu odeio meu irmão, não quero nunca mais ver a cara dele. Eu quero, inclusive, você que é carpinteiro, construa aqui uma parede grande para que eu nem veja nem a cara dele quando ele sair de manhã. Aí tá vendo aquelas madeiras ali? Construa aqui entre eu e ele uma parede para que a gente não possa mais se ver. Aí ele foi trabalhar, quando voltou encontrou uma linda ponte, uma ponte que ligava um lago para o outro, a casa do irmão para a casa do outro irmão. Ele mal conseguiu reagir de tanto ódio, porque quando ele olhou para o outro lado, o irmão dele estava exatamente no meio da ponte, de braços abertos, com um sorriso largo, esperando o irmão. E o irmão não teve jeito, se comoveu quando viu o irmão em cima da ponte, correu, e em cima da ponte os dois se abraçaram, deram aquele beijo e disseram: meu irmão, me perdoe pelos erros que eu fiz. E ele disse: eu que peço perdão, você está com toda a razão, eu lhe machuquei, eu lhe magoei, em vez de você ficar com raiva de mim, você mandou construir essa ponte. E eles se abraçaram, vibraram. E moral da história: a ponte foi mais importante. Então você que vive pensando em construir muros, construa pontes. Pontes que vão ligar você, o seu semelhante, o seu irmão, para aquelas pessoas que estão afastadas. O mais importante nessa vida é construir pontes. Vamos acabar com essas barreiras, com esses muros, e vamos nos unir, porque juntos seremos fortes e vamos firmes. Um grande beijo, que Deus nos abençoe. Elias, muito obrigado, Karine, toda a produção, e até a próxima, se Deus quiser. Tchau, Valeu, gente.